Oi, tudo bem com você? Eu espero que muito bem, porque eu estou muito bem. Estou numa eco-brinquedoteca, já estou amando. E quem vai contar pra gente sobre esse projeto é a Zamira. Zamira, bem-vinda. Obrigada por topar esse tempo aqui com a gente. É um prazer enorme, eu fico muito orgulhosa de poder compartilhar um pouquinho das coisas que eu sei. E coisas que ela sabe, quem tem muita coisa. A gente está rodeado de brinquedos feitos com materiais reutilizáveis, é isso? Isso, reutilizáveis. A gente quer bater bem nessa tecla da reutilização, porque a reciclagem todo mundo entende, conhece, mas não sabe que não é a primeira coisa que tem que ser feita. Reutilização é a segunda, em primeiro lugar a redução. A gente tem que pensar na redução urgente, porque não temos mais aonde colocar lixo. Jogar fora, mas fora aonde? É tudo dentro do nosso planeta, né? Sim. E hoje a gente vai aprender a reutilizar materiais simples do dia a dia, entre eles um rolinho de papel higiênico. Sim. Com isso a gente vai fazer o quê, Zamira? Tá, a gente vai fazer um jogo e esse jogo precisa de 2 dados e aí então os rolinhos de papel higiênico vão virar cubos e neles a gente vai desenhar os números dos dados. Vamos fazer juntas? Vamos fazer juntas, mas antes eu quero só entender um pouco, porque antes da gente começar a gravar, sempre tem um momento, um bastidor aqui, a Zamira ia me explicando a história desse jogo que se chama Fecha Caixa. Qual que é a origem desse jogo, Zamira? Esse jogo, ele há mais de 200 anos, foi inventado pelos marinheiros da Normandia. E dentro do navio eles jogavam e quando paravam nos portos, eles ensinavam. E além disso, quem perdeu durante a viagem, o jogo, tinha que pagar a cerveja para os amigos. E assim foi divulgando e chegou até nós, né? Então é um jogo que usa 2 dados, é um jogo só de fazer soma. E muito interessante para as crianças a partir de 6, 7 anos de idade. E para os adultos que ainda contam no dedo como é que faz a conta. Tipo a gente que é de humanas e precisa ainda recorrer a calculador. É. Muitas professoras que assim, não são da área de matemática, tem também essa dificuldade, eu já encontrei. Mas nada impede da pessoa contar nos dedos, não tem problema. Mas depois de jogar muitas vezes, com certeza ela vai aprender a somar muito rápido. Que interessante. Quer dizer, a gente junta a questão ambiental, né, de consciência ambiental, ensinando para as crianças também a importância de reutilizar e também trabalho lúdico, que é importante para todo mundo, que a nossa criança interna precisa brincar. Precisa. Mesmo os mais idosos, né? Sim. Eu vou fazer então junto com a senhora, posso? Ok. Vamos fazer primeiro o cubo, tá? A gente vai usar uma tesoura, vai usar um lápis, vai usar uma régua e nós vamos fazer 2 dados, tá bom? Tá. Primeira coisa que a gente faz com o rolinho é amassar ele bem e nós vamos vincar, tá? Se você quiser passar a tesoura aí para poder ficar bem vincado. Feito isso, nós vamos, juntar esse meio, essa dobra com essa outra dobra aqui, fica bem certinho. E novamente, vamos vincar. Feito isso, agora você vai dobrar de um lado, dobrar do outro, abrir novamente. E deixar essas dobras bem feitas, bem molinhas, bem molinhas. Olha só, do rolinho redondo, nós já temos aqui um quadrado. Ok? Já temos um quadrado. Meu quadrado ficou meio arredondado, mas... Não, mas tá ótimo. Esse rolinho de papel higiênico ficou quadrado porque ele vai virar um dado, exatamente. E se um dado é um quadrado perfeito, então as medidas precisam ser exatas. Vamos usar a régua para medir a largura e o comprimento e marcar com um lápis 3 partes de tamanhos idênticos. E vamos cortar em cima dessas marcações. Agora, olha só a mágica acontecendo. A gente vai encaixar
cada pedacinho dentro do outro, ó. Isso. Aí tem um buraquinho aqui, ó, e a gente vai então encaixar o outro para fechar esse buraquinho. Gente, eu adorei isso. Ó. Olha que mágica. Como é que mágica. é? Esse último a gente Coloca para fechar mais essa tá. lateral aqui, tá? Ó. Ai, que legal! E agora, muito importante é como numerar esses dados. Já ouviu falar na numeração dos dados? Não. Internacionalmente, um dado é conhecido pela sua numeração. A soma dos opostos tem que ser 7. Então, se eu colocar 1 aqui, eu vou colocar 6 aqui. Se eu colocar 2 aqui, vai ser 5. Se eu colocar 3, vai ser 4. Então, eu posso fazer com o pretinho, você faz com o vermelhinho? Pode. Então, normalmente a gente faz assim, um desenho de uma bolinha, número 1. Ah, sim. Aí eu vou do outro lado, para somar 7, eu vou fazer 6 bolinhas. A maioria dos dados tem uma configuração dessa forma que eu estou fazendo. Temos mais de 80 jogos de tabuleiro. Mais de 80? Sim. Gente, que incrível. São maravilhosos. Isso do mundo inteiro. Isso vocês levam para escolas também? Como é que funciona? A gente dá formação para os professores, normalmente, né? Os monitores, os brinquedos a gente ensina, né, para as crianças pequenas, mas através dos multiplicadores. O importante é a gente formar multiplicadores, porque eu trabalhei na minha sala de aula durante 15 anos com as crianças de 4 a 6 anos. E eu usei muita sucata e muita coisa as crianças faziam. E até levavam para casa e falavam para o pai que tinha inventado, sabe? Então, assim, eles tinham uma autonomia, uma capacidade de criar, inclusive, incrível. Que sabe? legal! Então, o nosso dadinho ficou pronto, tá? Nós já temos os 2 dados para poder agora fazer o jogo para a gente jogar. Tá bom. Tá bom? Combinado. Deixaremos os dadinhos aqui do lado, né? E nós vamos usar agora esse daqui a gente recebe de gráfica, são a parte de cima de uma caixinha para colocar o acetato, ficar transparente, colocar o vinho de Páscoa. Aí tem outros formatos que a gente recebe, e que é caixinha para pôr bombom, para pôr bijuteria. Sim. Então, essa parte de cima, ela é jogada fora normalmente, e então a gente reutiliza, tá bom? E para fazer, então, eu vou precisar de usar o lápis. Você quer colocar só os números? Coloco. A gente pode escrever fecha a caixa e a gente pode colocar apenas um número. Eu acho que a gente colocando só os números vai ficar bom. Tá. Então, o número do 1 até o 9 são os números que nós vamos precisar.
Numeramos todos os pedacinhos e aí? Aí, para jogar, a gente vai precisar de 2 dados e a numeração de 1 a 9, tá bom? Podemos jogar com eles virado para a câmera? Podemos. Que aí o público pode aprender. Entender como é que joga, né? Você quer começar ou eu Pode começo? ser. Pode ser? Só me ensinar. Tá. Então, você vai pegar esses 2 dados e você vai jogar, né? E vai fazer a soma deles. Deu 5 e 4. Então, 9, né? 9. Nesse jogo, você pode também fechar o 4 e o 5. Sempre 2 casas no máximo. Tá. Mas você pode fechar a soma, você pode virar ele. Vira. Ou você pode tirar para você. Tá. Aí você escolhe, tá bom? O que você prefere? Pode virar. Pode virar. Enquanto você fechar, só você vai jogar. Eu só vou jogar depois que você não conseguir fechar mais as casas. Então, continua jogando. Tá? Então, pode ser que tenha uma combinação aqui que não tenha. Aí você vai parar e aí a gente vai contar os seus pontos, tá? Opa! Vamos jogar de novo aqui. Não valeu. Deu 5 e 1. 6, né? 6. Então, a gente vira o 6. Correto. E eu continuo. Continua. Deu novamente o... Deu 9 de novo que a gente já tinha virado. Então, você tem a chance de fechar 2 casas que dê 9. Não precisa ser o 4 e o 5. Pode ser também qual? O 5 e o 4. E outra possibilidade de 9, qual é? 8 e 1, sempre 7 nas somas. e 2. Então, você pode fechar 2 casas que dê a soma 9. Não só o 4 e o 5. Aí você pode escolher. Vou arriscar então no 1 e no 8. Posso virar? Pode. Ok, continua. 6 e agora? E agora? O 4 e o 2. Muito bem. E é justamente o dado, ó. Né? Vamos lá. Sobraram 3 pecinhas só. O ideal é você fazer 0 ponto, tá? Ah, é? Porque por enquanto aqui tem 15 pontos ainda. Ixi, 8. 8. 5 e 3. Ainda dá. Deu. Agora você vai... O 7 é uma possibilidade muito grande de sair nos dados. Mas é uma Você possibilidade única agora, né? Tem que sair 7. Tem que sair 7. Senão eu Você vai pago a cerveja da Você rodada. vai perder 7 pontos só. Tá bom? É o que fica aberto depois. Infelizmente, deu 9. 9. Então, a gente marca num papel, Mariana, 9 pontos, tá? Agora eu vou jogar, tá bom? Vou jogar, deu... Nossa, o 9 tá dando toda hora. Eu vou virar o 9 mesmo, tá? Aqui deu 4 e 1, 5. Vou virar o 5. 5 e 1, 6. 3 e 4, 7. Ah, tem uma regra que eu não falei ainda. 6 e 2, tá com sorte. 8. Então, outra regra que entra nesse jogo é, depois que fechou o 7, o 8 e o 9, o dado não vai só até 6? Sim. Eu posso continuar com um dado só. Então, é uma regra que tem que entrar nesse jogo também. Legal. Tá? Fechou o 7, o 8 e o 9, pode então, jogar com um dado 6, só. né? Inclusive, se ficar 1, como é que eu faço 1? Com 2 dados não tem, né? Sim. Então, ó, 3, 1 e 2. Agora eu tiro 4, faço 0 ponto. Não, tirei 6, perdi 4 pontos. Aí a gente pode combinar, fazer 3 rodadas ou 4 rodadas. Quem fizer menos ponto ganha. Gente, então, no meu caso, eu perdi, porque eu tive mais pontos. Isso. Seria negativo ter muito ponto. Aqui ganha quem tem menos ponto. Eu tava vendo ali, a senhora deixou separado várias possibilidades de fecha-caixa. A gente fez uma opção bem fácil e ali tem várias outras inúmeras opções, né? Eu quero dar uma dica
as pessoas que qualquer pedacinho de papel também, você tem papel lá de pão, né? Você corta 9 pedacinhos de papel e coloca o número de 1 a 9, você tem um jogo e tem os dadinhos com rolinho de papel higiênico, tá bom? Faz um favor pra mim, Zamira, pega aquele de lacre de suco, Tá. só pro pessoal entender do que a gente tá falando. Aham. Olha só que interessante, isso coisa que vai pro lixo, Sim. né? A gente cola e é só... É o fecha-caixa. Abrir e fechar. Esse aqui é um fecha-caixa também que não vira, né? Não vira Sim. caixa, não vira o número. Então, é uma Muito possibilidade. Posso pegar o de Pode. caixinhas de fósforo? Olha, o de caixinhas de fósforo ficou muito engraçadinho, porque aqui ficou fecha-caixa de verdade, né? Aham. Então, à medida que vai acertando, joga esse. Vamos lá. Esse? Joga para você ir fechando esse aqui. Vamos ver como que é a sensação de fechar a caixa. É, 3 mais 2, 5. Aí a gente vem. fecha. Aqui. E continua. Joga um pouquinho esse. 4, Quem sabe você zera aqui. Zerar é o Zerar. importante. 6. Até agora tá fluindo. Tá fluindo. 7. 7. 3. Ixi. 4. Ela não consegue Não dá. fechar. Então a gente vai somar 9, 1, 10 com 8 e 2, 10. 20 pontos você perdeu nessa. A Zamira mostrou ainda outra opção de fecha-caixa, com dados bem grandes para fácil assimilação das crianças. E em vez de caixas, aqui são placas numeradas em um papel mais grosso. Pode ser qualquer um. E ficou bem interessante porque as crianças com 4, 5, 6 anos davam conta de fazer a soma desses sim. números, até a distributiva, quando a gente tem que fechar 2 casas no valor de um tal número. Então, as crianças, né, uma vez a gente foi numa escola fundamental e as crianças de 3º e 4º ano ficaram encantadas de ver aquelas crianças de pré-escola fazendo a soma tão rápido que esse jogo proporciona, né? Que as pessoas possam desenvolver essa parte também lúdica e matemática, né? Que legal! Nossa, eu adorei, Zamira, adorei mesmo. Parabéns pelo seu trabalho, pelo empenho que vocês têm, né, nesse projeto. Uhum. E principalmente por a gente ensinar, né, o que a gente estava falando sobre a importância de repensar o nosso consumo, repensar os nossos materiais, o lixo que a gente descarta, as múltiplas possibilidades de se tornar outra coisa. Então, muito obrigada. Obrigada a você. E lembrar que quando você está interessado num produto, né? Por exemplo, eu vou numa gráfica e vejo um potencial de uma sucata bonita, eu já deixo meu telefone, meu nome e coloco lá, interessado em tal sucata, né? Tem uma gráfica que eu ganho, os adesivos coloridos, né? Aqui eu estou sem usá-los, mas a maioria dos jogos eu tenho um arsenal aí de material que final de ano a gráfica me liga e eu vou lá, eles dão até rolos de adesivos coloridos que eles não usam. Então, assim, essa busca desse material também é algo que as pessoas devem se preocupar, né? E finalizamos aqui com um convite para que qualquer pessoa que tenha em casa material reciclável que vá ser descartado, que leve até a Ecobrinquedoteca. Ali tudo pode virar brinquedo, desde que esteja limpo e em boas condições. Nós temos aqui a Ecobrinquedoteca no centro de Campinas, na rua Barreto Leme, 820. Os dias que a gente atende são quarta e quinta das 9 às 11, terça-feira das 3 às 5. E o telefone para contato, porque tem que ser agendado, o local é pequeno, não dá para atender muitas pessoas, é 991-169276. Zamira, tá? Que legal, Zamira, obrigada mais uma vez pela sua participação. Adorei, que aproveitei, já me diverti também, joguei, perdi a aposta. Vou desligar aqui porque eu vou ter que pagar agora a rodada de cerveja para toda a nossa equipe, né? Então você vai levar agora o jogo, tá bom?
vai jogar Eu vou com o brincar. Domingos, vai ver quem paga a cerveja. Ó, o Mingão tá só de olho aqui, hein? Tá? Eu vou ver também uma caixinha pra gente colocar, para você já ter o jogo guardadinho, legal. bonitinho. Muito Tá bom? obrigada, Zamira. Um ótimo trabalho para Muito você e que as obrigada. pessoas tenham se inspirado. Muito obrigada por tudo. Nós que Tá? Obrigada, agradecemos. Domingos, também. E você aí de casa, muito obrigada também por ter assistido com a gente, por ter brincado com a gente. Aproveita, se inspire, pega o que tiver em casa. Tudo pode virar uma grande brincadeira, mesmo que seja de gente grande, né? Afinal, a gente é criança também. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo. Faça você mesmo. Tchau!